quero te convidar a imaginar uma cena comigo. É noite, você está sozinho em casa, tudo está em silêncio, exceto o som sutil do seu coração batendo. Mas ele está batendo diferente. Você não sabe o que é, só sabe que não está certo. Você olha seu smartwatch e vê que ele está batendo a 130 batimentos por minuto. Você pega o seu celular, olha seus sintomas no Google e vê uma lista de possibilidades. Desde não é nada demais, até procure o médico imediatamente. Você vai ao hospital, conversa com o médico, ele faz os seus exames, te analisa, faz uma ausculta cardíaca de você e ele olha com um olhar tranquilizador. Pode ficar tranquilo, não é nada demais. Você então volta para casa e os sintomas continuam. O coração continua batendo forte. Então, igual meu coração aqui agora, falando com vocês. A 130 batimentos por minuto. Você vê que os seus sintomas ainda continuam. Quantas vezes vocês já estiveram nessa posição, entre a dúvida e a confiança? Quem será que está certo? O médico ou o seu corpo? A sua intuição ou a ciência? E mais, e se eu te falasse que lá do outro lado do mundo, uma inteligência artificial falasse que você tem 37% de chances de ter um problema no coração? Parece ficção científica, né? Mas isso já acontece hoje. O estudo Apple Heart Study analisou mais de 400 mil usuários com a Faculdade de Medicina de Stanford e identificou que o Apple Watch é capaz de analisar com extrema precisão fibrilação atrial. E pasmem, 84% dos pacientes que tiveram alguma frequência cardíaca alterada e foram no pronto-socorro para fazerem um eletrocardiograma, um ecocardiograma e serem consultados, apresentavam sinais de fibrilação atrial. Um estudo publicado no New England Journal of Medicine analisou mais de 100 mil casos de pacientes com doenças raras e conseguiu identificar deficiência de CTPS1 em uma criança de 10 anos. Impressionante, não é mesmo? Em 2022, o jornal Independent contou a história de David Last. David Last recebeu um Apple Watch da sua esposa de aniversário e começou a analisar sua frequência cardíaca. A frequência em repouso do David Last foi menos de 20 batimentos, de 30 batimentos por minuto, em mais de 3.000 ocasiões. Ele foi no pronto-socorro, fez os exames, eletrocardiograma, ressonância magnética, ecocardiograma, identificaram um bloqueio atrioventricular de 3º grau no paciente. E ele colocou um marca-passo. Impressionante, não é mesmo? Algumas inteligências artificiais detectam arritmias cardíacas muito antes que os especialistas, ou conseguem fazer análises de exames com uma precisão que a gente nunca viu antes. Mas vamos ter calma. Essa não é a história do robô substituindo o médico, da máquina substituindo o homem. Essa é uma história de confiança, de como nós estamos reescrevendo a forma com que nós fazemos medicina, a forma com que nós confiamos na nossa medicina. Agora eu vou te contar outro caso. Dessa vez, uma criança do sexo masculino, de 7 meses de idade, que apresentava crises recorrentes de convulsão, atraso no desenvolvimento, sinais neurológicos inexplicáveis e, por curiosidade, o cabelo dessa criança começou a ficar mais espesso e mais claro. Foram várias idas e vindas ao hospital e ninguém conseguia diagnosticar o que essa criança tinha. Fizeram exames, testes moleculares, várias consultas com especialistas e o diagnóstico ninguém sabia. A família se perguntava o que está acontecendo com o nosso filho. Foi então que os exames e os sintomas da criança foram colocados num estudo com inteligência artificial para fazer análise de parâmetros e biomarcadores, parâmetros moleculares, e a inteligência artificial, em alguns segundos, deu uma sugestão que nenhum médico especialista daria. Síndrome de Menkes,
uma doença do metabolismo do cobre. Era raro demais para qualquer especialista identificar e se lembrar, mas a IA lembrou. A IA ela consegue fazer uma análise de vários parâmetros ao mesmo tempo, com uma velocidade impressionante. E mesmo que o diagnóstico não tenha contribuído para retomar alguns sintomas ou trazer uma vida completamente normal para essa criança, ela trouxe um cuidado mais personalizado, ela trouxe a redução das crises e, principalmente, ela trouxe paz para os pais. Como eu contei, a história que foi publicada no The New England Journal of Medicine, mais de 100 mil casos de doenças genéticas raras, como a dessa criança que eu acabei de contar, foram analisados no estudo publicado. Vocês podem ler esse estudo depois. E identificou a deficiência de CTPS1, uma condição super rara, em uma criança de 10 anos que pôde ter uma vida mais próxima da normalidade após esse diagnóstico feito com inteligência artificial. Esses estudos mostram que a inteligência artificial, quando ela une os sintomas com testes moleculares, com Big Data genômico e clínico, consegue chegar onde especialista nenhum conseguiria sozinho. E consegue, inclusive, aumentar a taxa de diagnósticos de doenças raras, como os casos que eu contei, principalmente em crianças. É como se a medicina ela tivesse numa sala escura, completamente escura, e a gente tivesse com uma lanterna na mão. E o médico está segurando essa lanterna. Quanto mais ele se especializa, ele faz cursos, ele faz fellow, o foco aumenta. Mas ele ainda é limitado. E se a gente acendesse todas as luzes ao mesmo tempo? A inteligência artificial é esse clarão. Ela vê padrões onde o olho humano não vê, ela consegue se lembrar de todos os dados, todos os exames e todos os artigos publicados. Mas ela não toca, ela não sente, ela não olha nos seus olhos e fala: eu sei que você está com medo, mas vai ficar tudo bem. Por isso, a nova medicina não é feita de tecnologia ou de humanos. Ela é feita da aliança entre os dois. A inteligência artificial ela pode transformar o profissional de saúde em algo maior do que ele mesmo, um médico com superpoderes. E não é só no apoio à tomada de decisões que a inteligência artificial ela tem função. No livro A Revolução da Inteligência Artificial na Medicina, escrito por Peter Lee, ele cita alguns dos usos da inteligência artificial, como, por exemplo, reduzir filas de triagem de pronto-socorro, consegue diminuir burocracia. Eu mesmo estou usando uma inteligência artificial, não sei se vocês notaram. Esse PIN que eu estou usando está ouvindo toda a minha palestra e depois ela vai resumir para mim e falar os pontos de melhoria. Imagina se os médicos utilizassem isso no consultório. Lógico que com toda a segurança e autorização do paciente. Imagina se o médico pudesse direcionar o tempo dele para atender o paciente sem precisar se preocupar em escrever no prontuário, em lembrar depois de um dado que está sendo anotado ali. Depois eu mando meu resumo para vocês verem como que é interessante. E olha que interessante, a inteligência artificial também está servindo para empoderar pacientes. Eles já estão chegando nos consultórios médicos para conversar com a gente, mais informados. Mas também eles chegam mais exigentes. E a gente não pode mudar isso, não precisa mudar isso. A gente tem que aprender a conviver com essa tecnologia. Um estudo de Harvard mostrou que o uso da inteligência artificial nos consultórios consegue reduzir o tempo que o médico passa com burocracia em até 40%. Nos últimos anos, nós testemunhamos diversos avanços na tecnologia. Ela avançou sem precedentes para analisar exames laboratoriais, para poder personalizar o atendimento e até mesmo para criar novos medicamentos. Se eu pedisse para você escolher entre dois médicos, um médico é humano, que estudou em uma das faculdades mais renomadas do país, ultra especialista, renomado. Mas ele está sobrecarregado, ele atende dezenas de pacientes por dia, e ele precisa se lembrar de tudo que ele anotou e que ele estudou.
Já o outro médico é uma inteligência artificial. É uma tecnologia que não dorme, ela não se esquece de nada, e ela vai fazer recomendações baseadas nos principais estudos científicos. Mas aqui está a grande questão. E se a inteligência artificial erra? De quem que é a culpa? É do médico? Do hospital? Da máquina? Esses sistemas de inteligência artificial têm um pequeno, só que importante problema. Às vezes eles alucinam. Eles dão indicações e recomendações com a mesma assertividade que um grande especialista. E você acredita nisso, mesmo quando a inteligência artificial passa por uma alucinação. Imagina se um paciente ele tem um diagnóstico errado porque a inteligência artificial teve um equívoco para poder fazer a análise de seus exames. Ou então de um médico que analisa os resultados dos exames, os sintomas do paciente sem checar. Será que a gente está preparado 100% para confiar na inteligência artificial? Será que a gente está preparado para assumir todo esse risco? Se a gente usar a inteligência artificial corretamente, ela pode ser a maior aliada da medicina moderna. E ela já está sendo. A gente consegue criar novos medicamentos, desenvolver novas tecnologias, acelerar descobertas, personalizar tratamentos. Então, faço uma pergunta para vocês. Qual que é o nosso papel nessa revolução? Nosso papel é checar, regulamentar, questionar e saber que a IA não é infalível. Às vezes ela pode errar. E ela está avançando de forma impressionante, sem precedentes, mas ela ainda erra. E a gente precisa principalmente entender que a IA é um suporte. Ela não é um substituto da decisão humana. E a gente precisa, principalmente, estar preparado. Essa mudança ela não vai ser fácil. Ela vai ser bem lenta, apesar da gente ter os avanços acelerados dos últimos tempos, mas ela requer humildade, ela requer coragem, ela requer foco, e ela requer principalmente que a gente entenda que ela veio para nos apoiar, nunca para nos substituir. E ela dá para a gente uma chance única. A chance da gente salvar vidas no intervalo de tempo entre o não sei e o agora sim eu entendi. A gente vai conseguir dar uma medicina muito mais personalizada e focada no paciente, com o paciente no centro do nosso cuidado. Porque a IA, ela não veio para trazer uma revolução que vai substituir os nossos profissionais, apesar de alguns especialistas dizerem que sim. Ela trouxe uma chance muito especial para a gente, de nos tornarmos mais humanos, porque finalmente a gente vai ter tempo para sermos mais humanos. Então, isso que eu estou falando aqui para vocês não é o fim da medicina. É o começo de uma nova medicina. É uma medicina mais precisa, mais rápida, mais personalizada e muito mais humana. Eu estou pronto para vivenciar essa nova medicina. Eu estou pronto para trabalhar lado a lado com a inteligência artificial. Eu estou pronto para colocar o meu ego de lado e colocar o meu paciente no centro. E você? Muito obrigado.